O mundo divide-se atualmente em dois grandes blocos geopolíticos. De um lado, o Ocidente, o da vitoriosa revolução que chamam marcusiana ou libertina, com seus satélites. De outro lado, a Rússia, que é hoje um czarismo republicano, e a China, hoje um neocomunismo que, no entanto, é radicalmente capitalista, com seus satélites. Pois bem, essa divisão e a pressão dos meios de comunicação a serviço desses dois blocos pressionam a que todos se sintam na obrigação de aderir de algum modo a um deles e suas ações. Mas, ao menos os católicos, absolutamente não temos necessidade disso, porque nenhum dos dois blocos está a serviço de Cristo. E ou as nações se põem sob a bandeira de Cristo, deixando reinar socialmente, economicamente, politicamente, ou não passarão de carniça para os demônios. Sem dúvida, a carniça pode estar em variado grau de decomposição ou podridão. O bloco ocidental chegou majoritariamente ao que parece ser o penúltimo ou último grau de corrupção e tornou-se o reino do contranatural. E nele, a religião está completamente subjugada. O liberalismo atingiu, aí, seu ponto máximo e, mesclando-se com algo de marxismo, tornou-se libertinismo. No outro bloco, há que distinguir. A China conjuga o totalitarismo estatal comunista com o capitalismo selvagem e é produto da ganância e avareza dos Estados Unidos, cujo presidente Nixon, um liberal conservador, permitiu e incentivou o crescimento econômico do monstro oriental. A Rússia, como eu disse, é um czarismo de novo tipo, republicano oligárquico, mas é ainda, como o antigo czarismo, cesaripapista e pan-eslavista, com uma legislação decididamente menos má que a ocidental quanto aos costumes, mas, ainda assim, insista-se, má. Além de que ali, como aliás pouco mais ou menos no Ocidente, é grande o número de abortos e de divórcios e é alto o grau de devassidão, de prostituição, de alcoolismo. Quanto à Ucrânia, satélite hoje do bloco ocidental, vou ler, antes de tudo, o que escreveu Alexander Solzhenitsyn em 1990, numa carta que ele escreveu a ucranianos e bielorrussos. Dizia Solzhenitsyn: separar a Ucrânia hoje significa dividir milhões de famílias e pessoas. Basta pensar em como a população é mista. Há regiões inteiras na Ucrânia com população predominantemente russa. Quantas pessoas ali na Ucrânia têm dificuldade em escolher a qual das duas nacionalidades pertencer? Quantas pessoas são de origem mista? Quantos casamentos mistos existem? E na população em geral, não há indícios de intolerância entre ucranianos e russos. É claro que, se o povo ucraniano realmente decidisse separar-se, ninguém teria coragem de detê-lo pela força. Mas este território é muito diversificado e só a população local pode decidir o destino de seu país, de sua região,
enquanto qualquer minoria étnica que se formou recentemente neste território deve ser tratada com a mesma não violência. Até aqui a carta de Solzhenitsyn. Para quem não lembra, Solzhenitsyn foi um dos baluartes, né, do fim do comunismo na União Soviética. Pois bem, tem-se, como se vê pela carta de Solzhenitsyn, tem-se na Ucrânia, cuja capital Kiev, foi um dia capital do Império Russo, tem-se ali, na Ucrânia, um verdadeiro problema. Não se trata de algo forjado pela mídia de nenhum dos dois blocos. Quanto à atitude do bloco ocidental com respeito à Ucrânia, é tripla. Implantar ali a democracia liberal libertina, o que conseguiu com a eleição do atual presidente e ex-comodiante Zelensky, um defensor da ideologia de gênero e das drogas. Segunda coisa, expandir para o leste o raio de ação da OTAN, a organização militar do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e assegurar o fornecimento de gás para a Europa. Em ordem a tudo isso, o bloco ocidental descumpriu a promessa oral feita ao então presidente Gorbachev de que não tentaria expandir para leste a OTAN e incitou a Ucrânia a descumprir o fracassado Protocolo de Minsk, um acordo assinado em 5 de setembro de 2014 por representantes da Ucrânia, da Rússia, da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk para pôr fim à guerra no leste da Ucrânia, ou seja, em Donbass. Né? Vocês vão de ler bastante sobre Donbass. Bom, quanto à atitude, especialmente da Rússia, com respeito à Ucrânia, também é tripla. Primeiro, desmilitarizá-la e re-russificá-la. Garantir para si dois, né, a parte gorda do fornecimento de gás à Europa e frear a expansão da OTAN para leste. Razão por que agora ameaça a Suécia e a Finlândia de retaliação militar se vierem a tornar-se membros e bases da OTAN. Quanto à invasão atual da Ucrânia, poderia alegar-se a favor de Putin, que é de longe o mais capaz e o mais sagaz dos atuais chefes de Estado, que ele apenas reage às provocações ocidentais e ucranianas. Não por nada a invasão da Ucrânia se deu quando o presidente dos Estados Unidos já não era Trump, com quem Putin tinha bom relacionamento, mas o belicista e tonto Biden. Não nos apressemos, no entanto, a concluir isso. Não esqueçamos que, como bom czar e pan-eslavista que é, e influído pela mesma ideologia gnóstica de um Alexander Dugin, segundo o qual não só a Rússia deve de fato invadir e retomar a Ucrânia, mas a Argentina deve invadir e retomar as Malvinas, enquanto completa o Trump, os Estados Unidos devem invadir e retomar nada menos que o México. Bom, Putin invadiu a Ucrânia não como um ato de defesa propriamente dito. Por quê? Com efeito, a Ucrânia havia provocado, mas não havia atacado a Rússia. Trata-se, portanto, de um quadro extremamente complexo, em que é difícil decidir se a invasão da Ucrânia pela Rússia é ou não é uma guerra justa. Eu não me aventuro a dizê-lo, ao menos por hora.
nem muito menos me aventuro a fazer prognósticos. Deixo isso para a multidão de analistas políticos e sua vaidade, ou melhor, sua vanidade, sua nulidade. Quanto, todavia, a taxar a Putin de novo Hitler, eis algo que não pode passar pela cabeça senão de um liberal. Por quê? Com efeito, se Putin é um novo Hitler, também o são N presidentes dos Estados Unidos e suas guerras iníquas e injustas, como a do Iraque, fundada numa mentira e movida pelo conservador George Bush. Não obstante, insistem-se em que os católicos não devemos apoiar nenhum dos blocos em conflito. Devemos, antes de tudo, lembrar que o mundo, ou seja, o mundo em que não reina Cristo, é um de nossos 3 inimigos. Os outros 2 são o demônio e a carne. Devemos depois compreender que o atual dilaceramento do mundo em 2 blocos perigosamente antagônicos resulta da apostasia das nações, um dos sinais dados por Cristo para sabermos que o mundo marcha para o fim. E devemos, por fim, rezar a Jesus, Cristo, pedindo-lhe que leve todas as almas para o céu e fazer penitência por nossos próprios pecados e atos de reparação pelos pecados do mundo, além de suspirar não por um mundo recristianizado, o que parece não se dará, mas pelo céu, porque para isto é que nos é infundida a virtude da esperança. Uma observação final. Aos apressados vaticinadores da iminência do anticristo e do fim dos tempos, recomendo-lhes que relembrem o que dizia Santo Agostinho. Erram os que queiram determinar, ainda que aproximadamente, o tempo do fim, quer afastando-o, quer aproximando-o. Mas, sobretudo, erra aquele que o diz próximo, porque se o faz e o fim não se dá proximamente, isso pode abalar a fé de muitos. E como assinalou tão precisamente o padre Álvaro Calderón em seu livro El Reino de Dios, nossa atitude ante a expectativa da segunda e definitiva vinda de nosso Senhor há de ser tripla, segundo a tripla palavra de Cristo mesmo. Disse Cristo: eu venho logo. Não vos alarmeis, mas ninguém sabe quando vem. Muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.